Fala galera, hoje é o dia da gente estruturar uma dieta de emagrecimento. No meu último vídeo eu falei sobre dieta de hipertrofia e vocês viram como é fácil montar uma dieta adequada para esse objetivo. Hoje nós vamos falar de emagrecimento porque eu acho que tem muito mais gente procurando queimar gordura do que ganhar músculo, né? Então se liga aqui porque você vai ver como é que é fácil fazer isso. Primeiro a gente tem que entender a base, o que faz o seu corpo queimar gordura. Basicamente, você precisa ter menos calorias ingeridas e maior gasto, né? Ou seja, você precisa ter o que é chamado balanço energético negativo, quando o seu corpo gasta mais do que ele ingere, tá? Isso pode ser feito reduzindo sua ingestão calórica ou aumentando o seu gasto energético, mas de preferência você vai fazer isso com os dois juntos. Isso é o que vai promover uma mudança visual muito melhor e saúde também. Na questão da atividade física, é sempre bom você ter algum tipo de treinamento resistido se você visa uma mudança estética realmente relevante nesse processo de emagrecimento. Porque um treino resistido ele vai promover mudanças muito mais esteticamente agradáveis, digamos assim, do que só uma atividade aeróbica ou só uma restrição calórica da alimentação. O que seria um treino resistido? Um treino que envolve peso, musculação, crossfit, funcional. Sendo a musculação a melhor opção porque você consegue controlar melhor essas variáveis do teu treino, tá? Considerando que você tem um acompanhamento profissional, né? Então, pensando que você também tem que entender que se você deixa vitaminas e minerais fora dessa equação aqui, da tua alimentação e tal, não adianta você ficar contando o seu valor calórico, porque o seu corpo não vai funcionar direito. Fibras também vão fazer o seu corpo funcionar legal, vão ajudar com a tua saciedade, e a tua saciedade é uma das armas mais importantes que você tem para passar pelo processo de emagrecimento. Porque o primeiro obstáculo que a gente enfrenta nessa restrição calórica aqui é a fome. Principalmente se você exagerar demais na restrição calórica, o que eu não recomendo. Eu recomendo um processo lento. Você pega a tua alimentação atual, você vê quanto é que você come e você vai tirando um pouco disso, tá? Em questão de seleção de alimentos, o que você vai comer dentro dessa dieta? Existe um conceito que eu expliquei no vídeo de hipertrofia, que é um conceito de densidade, vou pegar o azul aqui, que é o conceito de densidade nutricional, tá? O que seria essa densidade nutricional? Bom, você pode ter um alimento desse tamanho que tem um alto valor calórico. E você pode ter um alimento desse tamanho que tem um baixo valor calórico, tá? Geralmente os alimentos com menor valor calórico e maior volume são alimentos que têm muita água. Por exemplo, melancia, vamos olhar melancia. Melancia e uva passa. Uva passa é um alimento bom, é uma fruta, né? Assim, não existe alimento ruim, mas você tem que pensar na questão da densidade calórica daquilo. Pela uva passa, como toda fruta seca, passa por um processo que perde a água da composição. Você tem ali 100 gramas de uva passa, você vai ter cerca de 60, 70 gramas de carboidrato, se não mais, se eu não me engano, tá? Se bobear até mais. Ou seja, você tem uma coisa que ali você come... Ô Snoopy! Você come um pouquinho dela e o seu valor calórico já estoura lá em cima. Sendo que você poderia estar comendo um alimento que você ia comer... Ô Snoopy! Você poderia comer um outro alimento que, sei lá, 5, 6 vezes mais em questão de volume, até 10 vezes mais, no caso da uva passa e da melancia, é umas 10 vezes mais que você pode comer de melancia. Por aí, 10 ou 20, tá? Então é muita coisa, isso faz muita diferença, porque se você ficar enchendo sua barriga com alimentos de alta densidade calórica, que em pequeno tamanho tem muita caloria, vai ser muito difícil você alcançar o teu objetivo, porque você vai ter uma dificuldade de se sentir mais saciado, tá? Pensando nesse conceito de densidade calórica, você vai fazer suas escolhas de alimentos. E isso é muito fácil de encontrar. Você pesquisa pela composição nutricional do alimento, digita no Google, sei lá, tapioca, valor nutricional, e vê, em 100 gramas de tapioca eu tenho 60, 70 gramas de carboidrato. Pô, isso é uma densidade calórica alta, porque é como se fosse 60, 70% de carboidrato, né? Então, se em 100 gramas a gente tem 60, 70 de carboidrato, são 60, 70% de carboidrato.
Quando você vai olhar arroz branco cozido, por exemplo, é 25%. Então imagina, o que você come de arroz, o que você come de tapioca, você poderia comer 3 vezes de arroz. O que é melhor? Comer um puta pratão de arroz no almoço ou ficar lanchando uma tapioquinha no meio da tarde, que vai ser fina e vai trazer um monte de caloria ainda. Fora que não tem fibra, não tem vitamina e mineral relevante, não vai te saciar, entendeu? Então esse conceito é importante para você selecionar melhor os teus alimentos. Eu tenho outros vídeos aqui no canal que falam desses melhores alimentos para hipertrofia, melhores alimentos para queima de gordura, mas entenda um negócio. Não existe alimento que vai fazer você queimar gordura. Existe alimento que vai te ajudar a alcançar um baixo consumo calórico. Assim como não existe alimento bom e alimento ruim. Você pode ter um McDonald's, por exemplo, sendo muito ruim para uma pessoa obesa. Mas se você dá ele para uma criança que está na rua passando fome, vai ser muito melhor que um brócolis ou uma alface, tá? Então, no quesito de estrutura de dieta, uma coisa importante que a gente precisa fazer, que a gente precisa pensar antes de começar a elaborar essa dieta é o seguinte: além do teu treino resistido, você tem que ter um bom aporte de proteínas, porque as proteínas elas vão te dar saciedade. Dentre os 3 macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura, as proteínas são as que menos têm potencial de fazer você engordar e elas vão ajudar na manutenção ou ganho de massa muscular durante esse processo. E perder massa muscular durante o processo de emagrecimento nunca é uma boa ideia. Então é importante manter um consumo proteico adequado e, segundo estudos aí, o melhor fracionamento é você ter 4 refeições proteicas ao longo do dia, no mínimo, né? Ou seja, no mínimo você divide o seu consumo de proteína diária total em 4 doses, tá? Você não precisa fazer 6 refeições ao dia, comer de 3 em 3 horas, como dizem por aí, isso tudo é mito. Existem coisas muito mais importantes que você tem que pensar, como por exemplo o seu contexto diário total. Então não se prenda a coisas que podem se tornar obstáculos para você. Pensa numa estrutura que vai ser fácil de você fazer e que não vai ter coisas que você pode considerar como dificuldades e que vão fazer você não seguir essa tua dieta, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você treina às 6 horas da manhã. Você tem 2 opções aí. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu treino muito cedo é ir treinar em jejum. Aí o que eu faço? Minha última refeição do dia anterior, eu faço uma refeição caprichada. Até porque o que você come 5h30, 5 horas para ir treinar às 6 horas da manhã, ainda não vai estar disponível para você como uma fonte de energia relevante, principalmente no caso da musculação, onde o combustível principal é o teu glicogênio muscular, que vem do carboidrato e que precisa de pelo menos 4 a 6 horas para ser sintetizado, tá? Então é um tempo que é mais ou menos ali o tempo do sono de muitos, né? Então você pode comer esse carboidrato, deitar, dormir. Quando você acordar, esse carboidrato vai estar lá como glicogênio muscular disponível para você treinar. E carboidrato à noite não engorda, o que engorda é comer um excesso de calorias ao longo do dia, tá bom? Antes que perguntem. Então o que você poderia fazer você pode treinar em jejum, ou você pode usar alguma coisa como um whey protein, por exemplo, que é uma coisa que não vai encher tua barriga, não vai te dar muito desconforto e é prático, você não precisa ficar cozinhando, você pode acordar, tomar um whey, esperar um pouquinho e treinar, tá? É importante você não utilizar uma refeição muito volumosa ou com muita gordura antes do treino, porque isso pode atrapalhar um pouco até pela indigestão, ou se não, alimentos que vão estar nessa região sua aqui do trato gastrointestinal sendo digeridos, eles requerem muito sangue. E esse sangue, na hora do teu treino, ele precisa estar nos teus músculos, não no teu trato gastrointestinal, beleza? Então a gente evita isso aí. Eu tenho um vídeo falando sobre isso também, macros do pré-treino, se você quiser saber mais. Então, por exemplo, você volta às 10 horas da manhã, não, você volta às 9, vai? 9 horas. 9 horas, o que você pode fazer? Bom, é legal a gente ter também uma refeição pós-treino proteica, né? E proteína com carboidrato também é uma boa opção, é anabólico. E no pós-treino é um momento bem bacana para você fazer isso, porque isso tem muito pouca chance de fazer você engordar, até porque isso depende do total diário, tá?
Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer pós-treino, tá difícil essas canetas, viu? É um pão com carne moída e vegetais ou salada, né? Você pode colocar alguma coisa aí. Ah, mas pão engorda. Pão não engorda. O que engorda é comer excesso de caloria. Ah, mas tem um alto índice glicêmico. O índice glicêmico só é válido quando você tem o carboidrato ingerido sozinho. Por você estar colocando carne moída, que é uma proteína, você vai diminuir esse índice glicêmico. Por você estar colocando vegetais, você vai adicionar fibras, diminuir mais ainda o índice glicêmico e melhorar também a composição geral dessa refeição com vitaminas e minerais. Beleza? Aí você vem para a hora do almoço, meio-dia, 1h, por aí mais ou menos, e você pode fazer uma refeição envolvendo o comum: arroz, feijão, carne ou frango e salada. Não se esqueçam da salada, tá? Salada de folhas, de vegetais cozidos, de vegetais crus, como você preferir, mas coma salada. Se não tiver vitamina, mineral e fibra, o seu processo todinho vai ser prejudicado, fora a tua saúde. Eu falo na questão estética porque a maioria de vocês vem buscar isso por conta da estética, mas não se esqueça que se você estiver bonitinho por fora e podre por dentro, não vale de nada, tá? Ah, mas o arroz é carboidrato, se não estiver estourando o seu valor de caloria, não importa, isso aqui não vai fazer você engordar. É lei da termodinâmica, não tem da onde o seu corpo tirar substrato para criar gordura se você não está ingerindo mais energia do que você gasta, entendeu? Não tem da onde, a gordura não vem do além, ela vem de comida. E a maioria das vezes vocês comem um excesso de calorias sem perceber, porque vocês estão comendo alimentos que têm uma alta densidade calórica. O exemplo da fruta seca que eu dei é clássico no consultório. O paciente chega lá, mas eu como fruta seca achando que é a coisa mais saudável do mundo. E é, cheio de vitamina, mineral, fibra, mas cara, alta densidade calórica, tá? Então presta atenção na seleção dos alimentos que você vai fazer. O arroz é carboidrato, mas a densidade calórica dele não é tão alta como vocês imaginam. Que nem eu falei, é 1/3 da tapioca praticamente, tá? Vamos considerar que no meio da tarde você é um pouco corrido com os teus horários, o teu trabalho, as coisas assim. Então você pode fazer uma refeição com fruta, mais castanha, ou só fruta, ou só castanha. Se você estiver em casa, você pode fazer uma vitamina de abacate, com leite e abacate. Ah, mas leite, não toma leite por 2 motivos. 1, você não gosta, e 2, você tem intolerância à lactose. O resto, se você gostar e não tiver intolerância à lactose, não tem por que você ficar cortando derivados de leite nem leite. Você precisa moderar, assim como qualquer coisa, até a água em excesso mata. Aí vamos lá, você chegou em casa umas 19 horas, você pode fazer uma janta. Só que aí, para a gente tentar diminuir um pouco esse consumo calórico, na hora da janta, você pode fazer só uma proteína, mais a sua salada, tá? Ah, porque o carboidrato à noite engorda? Não, não engorda. É só porque a gente precisa diminuir o teu consumo calórico, e se a gente tirar de proteína não vai ser legal, porque a gente não vai conseguir esse fracionamento em 4, e a sua ingestão de gordura já está baixa. Então não adianta a gente ficar também cortando gordura da dieta aqui, tá? Aliás, você até poderia incluir alguma coisinha aqui, de repente, de gordura, dependendo. Se você não comeu a castanha aqui, você pode colocar azeite, você pode colocar castanha, ou o próprio abacate, fazer um... como é que chama aquele negócio? Esqueci agora, aquele guacamole. Fazer um guacamole, alguma coisa assim, entendeu? Para completar essas gorduras, se você não tiver ingerido elas aqui. E aí, uma última refeição antes de dormir, umas 23, 22 horas, 22, né? Porque você vai acordar cedo. 22 horas, você faz o quê? Você pode fazer ovos. Ovos vão ter proteína, e aí a gente fecha nossas 1, 2, 3, 4 refeições proteicas. Se você não quiser comer tanta proteína nessas 4 refeições proteicas, tu pode botar um whey
nesse intermediário aqui também para ajudar a complementar. Pós-treino precisa tomar whey? Não, precisa ter ingestão de proteína alta, tá? Não importa se vem de whey, se vem de carne, é muito melhor que venha de carne ou de frango, porque a duração da tua síntese proteica é maior do que quando tem só whey, tá? Ah, mas eu treino à noite, como é que eu faço? Essa refeição aqui, ela vira tua primeira refeição, por exemplo. Essa tua aqui vira teu lanche da manhã. Você continua almoçando nesse horário. Você faz o teu pré-treino. Você faz o teu pós-treino. E uma outra refeição para finalizar o dia. Pronto. É a mesma estrutura. Você só muda a ordem de acordo com o teu treino. Para quê? Para você ter um bom consumo de carboidratos e proteínas pós-treino, e para você ter um pré-treino que vai te ajudar a treinar de barriga um pouco mais vazia, melhorando a tua performance. Outra opção seria você continuar fazendo essa como a primeira, continuar fazendo essa como a tua segunda, aí em vez de fazer esse almoço com carboidrato, você faz esse almoço aqui que era a janta, sem o carboidrato. Aí você coloca o teu pré-treino, o teu pós-treino você faz de arroz, feijão e carne em casa, como se fosse uma janta com carboidrato. E por último você come um pãozinho antes de dormir, tá? Cara, pensa no seguinte, flexibiliza a tua dieta, puxa a refeição do final pro começo. Pô, tá difícil, hein? Puxa a refeição do final pro começo. Vai ajustando conforme você faz o teu treino, vai ajustando conforme você prefere, só não deixa de fazer, entendeu? E pensa no seguinte, tem uma dieta agradável, não exagera na restrição, senão você vai furar e não vai dar certo.